Espírito Santo ministrar a tua vida nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, Senhor. Eu quero te louvar, te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Que esta palavra seja uma palavra rema, seja uma palavra que possa trazer direção, que possa trazer mudança, que possa trazer cura, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz. Repreendemos toda a sentença do inferno, todo ataque do diabo, Senhor, toda distração, toda ansiedade, tudo aquilo que não vem de ti, nós mandamos embora, em nome de Jesus. Queridos, eu estou intitulando essa palavra aqui, dando título para ela: onde sua casa está construída. A pergunta é: onde sua casa está construída? Eu não sei, talvez se eu fosse perguntar e chamar vocês para virem responder aqui na frente, muitos diriam: olha, pastor, a minha casa está construída em Barueri, a minha casa está construída em Jandira, a minha casa está construída no Silveira, a minha casa está construída no bairro tal, e assim por diante. Mas eu quero aqui, queridos, que nós possamos pensar nessa pergunta, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma resposta, em nome de Jesus, amém? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de construir uma casa do zero. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de construir uma casa do zero? Muitos irmãos já tiveram a oportunidade de construir uma casa do zero. Eu já tive, e não é fácil, é um desafio muito grande. Eu lembro, como se fosse hoje, nós começamos uma casa e na verdade essa casa, ela foi construída num terreno não muito bom, um terreno acidentado, um terreno ali, não sei nem se era declive ou aclive, o terreno não era bom. E eu lembro, queridos, que nós compramos os materiais, e dentre eles nós compramos areia, e compramos muita areia, um caminhão de areia nós compramos, e nós colocamos lá essa areia. Só que chegou um dia e choveu, deu uma chuva muito forte, deu uma chuva muito grande, e nós entramos em crise, porque essa areia, o lugar que estava, se chovesse, a areia ia embora, e foi o que aconteceu. Na verdade não foi toda a areia embora, graças a Deus, mas uma parte muito grande da areia, ela foi embora com a chuva. E nós passamos ali esse desafio. Depois nós tivemos um outro episódio, onde também nós começamos a construir, e nós orávamos não, porque nós não éramos cristãos, mas nós torcíamos ali para que realmente não chovesse, porque se chovesse ia cair as paredes e tal, e foi um desafio todo esse tempo, até chegar na parte da cobertura, e de fato nós ficamos tranquilos. Mas foi impressionante, queridos, como é um desafio você construir uma casa do zero. É um desafio você começar ali com areia, com a pedra, com alicerce. Não é fácil. Assim é na nossa vida. A nossa vida, queridos, também é a mesma coisa. Nós temos hoje a nossa casa, nós temos hoje a nossa família, e assim também é na nossa vida. Para nós edificarmos, quando nós casamos, quando você casou, quando você começou a construir a sua família, você certamente passou por muitos desafios. Você passou pelos desafios dos filhos, passou pelos desafios da família e tantos outros. Então não é fácil nós, de fato, construirmos, edificarmos a nossa casa. Não é uma coisa fácil, é uma tarefa difícil. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter bom ânimo, que nós devemos ser perseverantes, que nós devemos ser ali pessoas que possam realmente canalizar toda a nossa família, toda a nossa casa nas mãos de Deus, E eu quero aqui, queridos, de uma forma muito prática, muito simples, muito objetiva, trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração
para você nessa noite, para nós. Na verdade, eu já fui ministrado muito antes até de trazer essa palavra. Deus já tinha falado comigo, Deus já ministrou a minha vida. E eu tenho certeza que se você realmente, eu tenho falado isso, mas se você não apenas ouvir com os seus ouvidos físicos, mas deixar o Espírito Santo atuar, você, para penetrar o teu espírito, essa palavra vai de verdade mudar a tua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. E para isso nós vamos ler aqui, queridos, a palavra em Mateus 7, 24. Abre a sua Bíblia, Mateus 7, 24, por favor. Eu quero rapidamente ler com você essa passagem poderosa de Mateus 7, 24. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Até aí, queridos, essa passagem, ela está estabelecida no Sermão do Monte. Eu gosto muito do Sermão do Monte, porque no Sermão do Monte tem tantas histórias muito fantásticas, histórias práticas, histórias do nosso dia a dia, e isso me impulsiona, me inspira a ler o Sermão do Monte, cada uma das histórias ali trazendo para a nossa realidade, e essa aqui é uma delas. Aqui fala, queridos, que existiam duas pessoas, existiam dois construtores, existiam duas famílias, existiam dois tipos de pessoas, o cônjuge aqui, marido, mulher, existiam dois tipos de pessoas nessa história. Só, queridos, que o que é interessante aqui é que o resultado final dos dois construtores foi muito diferente. A nossa vida, queridos, muitas vezes ela não, nós vivemos as nossas vidas e vamos conduzindo as nossas vidas e vamos caminhando com a nossa vida baseado em situações, em momentos, em circunstâncias, e muitas vezes nós não pensamos no final da história, nós só pensamos no momento. E quando nós, humanamente falando, ou como homens, ou como mulheres, ou como pessoas, nós pensamos, se nós pensarmos no final da história, daquilo que nós estamos fazendo, praticando, atitudes, certamente nós vamos pensar diferente. Certamente esses dois construtores, esses dois edificadores, eles não pensaram no final da história da vida deles. A Bíblia diz que um construiu na areia e outro construiu na rocha. Eu quero, antes de entrar nos detalhes aqui, eu quero reforçar uma coisa. É impressionante como nós, muitos jovens, muitos solteiros, quantos são solteiros aqui? Solteiros. Quantos desses solteiros que querem casar, mantêm as suas mãos levantadas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Infelizmente, queridos, nós acabamos absorvendo grandes problemas nas nossas vidas, na nossa vida conjugal, por conta de não ter tido revelação, por conta de não ter tido um aprendizado, por conta de não ter tido pessoas ministrando nas nossas vidas. Eu tenho convicção, se eu tivesse ouvido Deus, se eu tivesse ouvido um líder, se eu tivesse ouvido um pastor falando nessa linguagem tão prática, eu não teria cometido tantos erros no meu casamento, eu não teria cometido tantas falhas na minha vida conjugal. Para quem não sabe, eu casei muito cedo, eu casei com 18 anos, e não foi fácil.
foi um desafio, foi muito difícil, mas se eu tivesse ouvido todos esses princípios que eu ouvi, que eu precisei colocar em prática depois do casamento, a minha vida teria sido outra, o resultado teria sido outro, mas infelizmente eu não ouvi. Então eu quero desafiar você, jovem, eu quero desafiar você, solteiro, você que é solteira, você que sonha em casar, você que pretende casar, eu quero te desafiar, aprenda a ouvir a palavra de Deus em relação ao casamento, porque é muito comum, não é para nós, eu não cuido de família ainda, não é para minha vida, mas é para você também que é solteiro, é muito mais até para você, porque muitas vezes os casais já até vivem esses princípios, tem muitos casais que já vivem esses princípios, os solteiros não, mas você precisa dar valor para o culto da família. Esse culto que nós estabelecemos para falar nessa área, você deveria ser os primeiros, os jovens teriam que ser os primeiros a sentar aqui na frente e ficar pegando tudo, porque eu vou ser sincero, se você entrar no casamento errado, certamente você está na roça, literalmente está na roça. Então, queridos, essa palavra é para todos nós aqui fazemos parte da família. E aqui fala, queridos, de dois construtores. Vamos pensar em duas famílias, vamos pensar em dois tipos de maridos, ou de esposas, ou de filhos, duas famílias, construindo a sua casa. O primeiro ponto aqui que nós vemos de diferença entre os dois, é aonde eles estabeleceram, aonde eles construíram a sua casa. O primeiro construiu na rocha, o segundo construiu na areia. A Bíblia diz que um era prudente e outro era insensato. A Bíblia diz também que um ouvia a palavra e praticava, outro ouvia e não praticava. Veja, queridos, nós podemos pensar que eles eram diferentes, eles faziam coisas diferentes, estabeleceram projetos diferentes, mas teve algo que foi comum aos dois aqui. A Bíblia diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Se você pegar na sua Bíblia, você vai ver que isso está escrito tanto para quem construiu na areia, quanto para quem construiu na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Eu imagino, queridos, quando a Bíblia fala dessa forma, eu não consigo imaginar que foi uma chuvinha, que foi uma garoa, que foi uns pingos d'água, não. Eu imagino uma tempestade, porque fala: caiu a chuva, transbordaram os rios. Nós vemos esses dias na televisão, na reportagem, na imprensa, muitos acontecimentos relacionados a enchentes, a alagamentos, a inundações. Vocês viram isso? E não foi, esses dias o pessoal estava falando: olha, essa chuva que deu, essa última aí, foi brincadeira, o negócio aconteceu e tal, até onde não era para entrar água, entrou. Então, era uma tempestade. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, você como casado, como solteiro, você talvez possa ter viúvos, pessoas que talvez separados, mas você tem uma família, e o que vai determinar, queridos, a questão aqui, na vida desses dois aqui, tem algo muito importante. Eles tinham diferenças, mas a tempestade, ela veio para os dois. Às vezes nós olhamos para uma família, eu não sei se você já teve essa oportunidade, você não conhece a família, você olha para a família e você fala: meu Deus, que família, que referência de família, olha como ele trata a esposa, olha como ele trata os filhos, ele realmente é diferente. Mas, queridos, nós às vezes baseamos isso no quê? Olhando a distância. Na verdade, para nós conhecermos alguém, nós precisamos ir mais próximo, ficar mais perto, chegar junto dessa pessoa, e olhar de fora e falar, não chega a conclusão nenhuma. O que determina o sucesso de um casamento, queridos, são os detalhes, e muitas vezes os detalhes da família também, muitas vezes os detalhes do sucesso do casamento da família não estão aparentes, estão
escondidos. Escondidos. Nós não podemos ter tanta convicção, nossa, aquele casal é maravilhoso, aquela família é maravilhosa. Será que é? Será que no dia a dia deles, no casamento, será que no dia a dia, no relacionamento, é isso mesmo, ou é só uma fachada? Mas aqui, queridos, esses dois experimentaram a tempestade. Eu vou dizer uma coisa para você, você que já é casado, sabe disso. Você que ainda não casou, precisa saber, o casamento e a família passam por momentos de tempestade. Se você perguntar para qualquer um que está aqui nesse auditório, você vai ter certeza disso. Você vai chegar a essa conclusão, de que o casamento passa por problemas, por lutas, por desafios, por tempestades. Agora, o que determina o sucesso do casamento, o que vai garantir que esse casamento vai persistir, queridos? Eu passei por muitos desafios no meu casamento. Nós casamos novos e tinha ali muitas tempestades vindo sobre as nossas vidas, muitos momentos onde eu entrava num conflito. Eu falei, puxa, mas como que eu pude casar tão cedo, tão novo, 18 anos, e agora o que vai ser da minha vida? Era um conflito, era uma guerra, era um problema, era uma tempestade. Mas eu aprendi, queridos, muito cedo, ao me converter, que um casamento estabelecido na rocha, uma família estabelecida na rocha, vão vir as tempestades. As tempestades, elas vão vir, mas na casa não vai cair. A casa não vai cair, amém, querido? Você recebe isso para a sua vida aí, você toma posse. Se você toma posse, tem uma manifestação, aplauda ao Senhor. Se você estabelece a sua casa na rocha, a casa não vai cair. A casa não vai cair. Queridos, trazendo para a nossa realidade, vamos pensar um pouquinho aqui nas nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, eu já falei, nós fazemos parte de uma casa, de uma família, de um casamento. Talvez você é solteiro ainda, você faz parte, você tem seus pais. Alguns estão aqui já sonhando com o casamento. Mas eu queria que você pensasse agora na pergunta que eu vou te fazer. Se eu chegasse para você agora, fizesse uma pergunta para você, talvez escolhesse alguns irmãos aqui, 10 pessoas, falava, queridos, vem aqui na frente, por favor, e respondam uma questão. Se fosse para você dizer em qual dos alicerces que a sua família, que o seu casamento está, qual seria ele? Na rocha ou na areia? É uma pergunta para se fazer. Talvez a pergunta, o ideal seria perguntar para a esposa, porque é muito fácil, de repente o marido, ele tem porque muitos maridos, muitos esposos, e até filhos solteiros ou filhas solteiras, têm uma convicção. Por exemplo, o filho solteiro, ele vai falar assim, não, minha casa está na rocha, está estabelecida na rocha, mas ele é um desobediente, não obedece os pais, desonra os pais. Como é que você está vendo sua casa na rocha, meu amigo? Se o casamento, a família, a base da família não está só estabelecida no pai e na mãe, está estabelecida nos filhos. Agora muitos esposos também, eles pegam e falam assim, não, meu casamento é na rocha e tal, está tudo bem, e está legal e tal. Tem que perguntar para a esposa, falar, e aí amor, como é que está nosso casamento? É na rocha ou na areia? Pergunta aí para a sua esposa, ó, se ela der uma, pergunta aí, vira para ela, fala, na rocha ou na areia? Se ela fizer assim, ó, se ela fizer, se ela não respondeu, queridos, a pizza hoje vai descer um pouco mais quadrada e tal, mas vocês vão ter que resolver. Porque muitas vezes o marido tem essa convicção que o casamento está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso, mas de repente não está. Agora, talvez você fala, pastor, mas também não muda muita coisa, não muda nada, se está na rocha, se não está, muda e muito. Sabe por que muda e muito? Porque nós vimos o final da história. O final da história foi que uma casa
não caiu, e a outra casa caiu. Você já viu esse ditado, a casa caiu? Alguém já viveu isso? Fez alguma caca e falou assim: meu amigo, a casa caiu. Agora a casa caiu literalmente. Então a questão, queridos, está na onde? O alicerce, aonde você está edificando a sua casa, determina se a sua casa vai cair ou não. Por isso que é muito importante nós sabermos aonde é que nós estamos edificando a nossa casa. A casa que não caiu, ela é uma casa edificada na rocha. A família que não caiu, é uma família edificada na rocha. E eu quero aqui, queridos, destacar alguns pontos que identificam uma casa construída na rocha. Mas o principal ponto de uma casa construída na rocha, de uma família construída na rocha, está em Efésios 5, 24. Vamos abrir lá, Efésios 5, 24, por favor. Diz assim, veja, queridos, uma coisa que nós precisamos ter muita revelação. A base da família começa no relacionamento. Relacionamento entre pai, filho, esposa, esposa. O relacionamento é a base. E aqui Efésios 5, 24, é muito poderoso o que diz aqui. Diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Eu quero fazer uma pergunta para você, querido. O que será que é mais difícil? O marido amar sacrificialmente a esposa, como Cristo amou a igreja, ou a esposa submeter-se ao marido como a igreja se submete a Cristo? Vou fazer de novo a pergunta. O que será que é mais difícil? O marido amar sacrificialmente a esposa como Cristo amou a igreja, ou a esposa submeter-se ao marido como a igreja submete a Cristo? Os dois, o marido. Sabe uma coisa, queridos, infelizmente, isso tem causado uma confusão na vida das pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, solteiro, presta bem atenção no que você vai ouvir nos próximos 10 minutos, porque isso vai falar muito com você. Uma das confusões que tem acontecido dentro da família, e dentro da casa, e dentro dessa questão, quando fala de submissão e amor, ela está, sabe por quê, queridos? Porque muitos de nós, homens, não entendemos, não temos revelação do que está escrito aqui. A Bíblia está dizendo: olha, maridos, ame cada uma a sua mulher, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O que acontece, queridos? Acontece que muitos maridos, eles não entendem isso. Eles amam as esposas. Não vou dizer que não tem amor, mas não amam como a igreja, como aqui, eles amam as esposas, mas eles não amam como Cristo amou a igreja. E quando nós amamos as nossas esposas, e não temos revelação que o que está sendo pedido é para amar como Cristo amou a igreja, isso é um problema. Porque nós vamos amar segundo o nosso coração, segundo o nosso humor. Se eu acordo bem-humorado, eu vou amar mais. Se eu acordo mal-humorado, eu amo menos. Se a mulher fez a comida no horário, você ama bastante. Se ela não fez atrasado, você não ama. Se ela pisou na bola, você ama. Querido, a palavra de Deus está falando que nós temos que amar como Cristo amou a igreja. Por que eu quero falar com os solteiros homens aqui? Se você pretende casar, querido, tenha revelação antes de assinar lá a papelada, de decidir casar. Tenha revelação do que representa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque infelizmente muitos jovens estão casando sem ter essa revelação.
e vão para o casamento amando até, mas eles amam segundo os olhos, eles amam segundo o corpo, segundo o físico da pessoa, mas não amam segundo o que Cristo amou, como Cristo amou a igreja, porque vão vir as tempestades, vão vir as lutas, vão vir os desafios, vão vir os objetivos, vão vir os propósitos, e nem sempre, queridos, as tempestades, elas demonstram que vai dar tudo errado, não. Há momentos de desafios, de um projeto, da família, do casamento, que é para que dê certo, algo melhor, mas é uma fase. Então, solteiro, tenha revelação disso, não case, não assuma um compromisso de falar, eu quero casar, eu vou casar, sem ter revelação. Antes de você querer casar, leia 20, 40, 50, 60, 100 vezes, milhões de vezes, entender o processo da crucificação de Cristo, porque Cristo foi naquela cruz, morreu no nosso lugar, mas Ele teve um processo muito grande ali na vida dele, um processo de dor, um processo de sangue. Então o que está sendo proposto aqui é que nós amemos as nossas esposas, como Cristo amou a igreja, queridos, e não tem como pensar nisso sem passar pelo processo da cruz. Então você que é solteiro, quer casar? Casa. Só que antes disso, entenda, tenha revelação disso. Amém? Agora, queridos, outro ponto importante aqui, porque eu sei que a base do casamento construído na rocha está no ponto-chave: amor do homem e a submissão da mulher. Mas o homem não tem esse entendimento muitas vezes, ele só ama, mas não ama como Cristo amou a igreja. E a mulher se submete também pela carne, não se submete como a Bíblia diz que nós temos que se submeter, como a igreja se submete a Cristo. Deixa eu explicar uma coisa para as esposas aqui. Eu sou pastor da igreja, aqui pela graça de Deus, e como igreja, queridos, nós temos uma missão, a Igreja da Paz tem uma missão. Aquela placa lá na frente não tem a minha foto. Por quê? Porque não é a minha igreja, eu não sou dono da igreja, não é a igreja do Cleiton, não, é a Igreja da Paz. Por ser Igreja da Paz, essa igreja tem uma missão. Qual é a missão da Igreja da Paz? Nós não vamos entrar em detalhes, vou falar sobre isso, não vem ao caso. Porém, eu como líder dessa igreja, eu como pastor dessa igreja, eu estou debaixo da missão da Igreja da Paz. Eu não posso fazer o que eu quero, não, muda o culto, tira a placa, não, eu não posso. Se eu fizer isso, a igreja está descaracterizada, não será mais Igreja da Paz, vai ser Igreja do Cleiton. Então, eu tenho uma missão, que está ligada à Igreja da Paz. A Igreja da Paz tem uma liderança, essa liderança está sobre a minha vida. Então, o que acontece? Quando eu tenho revelação, que eu tenho uma liderança em cima de mim, que eu tenho um cabeça em cima de mim, que eu estou debaixo dessa missão, eu vou me submeter à missão da igreja. A confusão acontece com as mulheres, porque não tem revelação disso, não sabem que elas têm uma missão, aliás, que o marido tem uma missão, e que elas precisam estar debaixo da missão do marido. Mas por que as mulheres não têm essa revelação? Porque muitas vezes, queridos, o homem, ele tem um papel fundamental no casamento, e o homem, na verdade, ele não consegue introduzir, porque a Bíblia fala que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas muitas vezes o marido não ama como Cristo amou a igreja. E uma coisa, queridos, que nós precisamos ter revelação: se nós não amamos como Cristo amou a igreja, certamente as nossas esposas vão ter dificuldade para submeter a nossa missão. A primeira missão é do homem, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Depois que o homem faz isso, que ele ama a esposa, aí vem a submissão. A mulher entende, fala: o meu marido, o meu esposo tem uma missão de transferir,
introduzir o amor dentro dessa casa. E a partir daí, ela se submete nessa missão. Agora, queridos, tem uma questão que, na minha opinião, isso eu criei assim na minha cabeça, mas eu entendo como sendo uma verdade. Existe uma maldição familiar, um ciclo da maldição familiar. É aqui que entram todos os solteiros que vão casar um dia. O ciclo da maldição familiar é o seguinte: maridos que casam com as suas esposas, esses maridos em algum momento da caminhada deles se tornam pais, eles vão ser pai, vão ter filho. Só que esse marido, muitas vezes, por não ter revelação do que a Bíblia exige dele, que ele deve amar as esposas como Cristo amou a igreja, o que ele vai transferir para o filho? Ele vai transferir o padrão dele, o padrão que não tem amor, o padrão da ignorância, o padrão da frieza, o padrão da insensibilidade. Aí o filho cresce vendo o pai dessa forma, cresce vendo o pai desse jeito. O que vai acontecer? Ele casa. Quando ele casa, o que ele vai ser? Um marido que não ama, um esposo que não ama. E aí a vida continua. Só que a questão não para aí, porque, por outro lado, se dentro da casa tem uma esposa insubmissa, certamente vai ter uma filha insubmissa. A filha vai ver: minha mãe não submete meu pai. Então ela casa. Quando ela casa, ela também fica insubmissa. Aí ela casa a filha insubmissa casa com o filho que não ama. E eles começam a edificar a sua casa. Só que certamente esse casamento está com problema. E o ciclo da maldição se completa. Eles continuam a vida, vão tendo problemas familiares, vão ter dificuldades familiares, vão ter problemas no casamento, porque a menina é insubmissa, o filho não ama, e daqui a pouco eles vão ter filhos. Os filhos deles vão nascer os netos, e vai ser a mesma coisa. Filhos, netos que não amam, e as netas insubmissas. E o ciclo continua, queridos. Por isso a importância de nós, queridos, quebrarmos esse ciclo da maldição na família. Eu vejo hoje, muitas vezes, pessoas vivendo um casamento de fachada. Maridos fingindo, queridos, a palavra é um pouco forte, mas essa é a realidade. Fingindo ser marido, esposas fingindo ser esposas. E filhos fingindo ser filhos. E vão levando a vida, vão tocando a vida, até que um dia, queridos, chega um momento que isso precisa mudar. Então a base, queridos, da casa alicerçada na rocha, é amor e submissão. Mas não é um amor qualquer, não é um amor só de palavras, é um amor de atitude. Não é uma submissão qualquer, é uma submissão verdadeira, é uma submissão que realmente faz a diferença. Agora nós que estamos aqui, principalmente os solteiros, precisam ter revelação disso, porque o casamento dos seus pais é um espelho para você. Precisa ser um espelho quando você for casar, porque é muito lindo, é muito romântico, é muito bonito, o casamento das pessoas, e você está de fora e sonha com casamento, e quer casar, e realmente quer, mas e aí, queridos? Chega a hora do casamento, você não consegue viver, você não consegue caminhar, você não consegue andar, você não consegue ter uma vida, um relacionamento com a pessoa que você pretende se casar. Queridos, eu vejo hoje tantas áreas que precisam de cura no casamento. E eu quero aqui agora falar rapidinho, eu gostaria de falar muitos pontos, mas nós não vamos ter tempo para isso. Mas eu quero falar da casa que caiu, a casa que foi edificada. Quais as razões que levam uma casa a cair? Quais as razões que levam uma casa a ser destruída? Edificando essa casa na areia. Uma das coisas que eu tenho visto, eu quero falar aqui de 2 pontos mais precisamente, mas um dos pontos é a insegurança financeira. Isso tem causado muitas rachaduras
dentro do casamento: solidão, falta de rotina, falta de confiança. Mas os 2 pontos que eu quero destacar aqui, queridos, o primeiro deles é problemas de comunicação. Veja, queridos, hoje a comunicação ela se perdeu, não tem mais comunicação. O que é comunicação? Hoje eu estive na casa da minha sogra, fui almoçar lá para economizar. E brincadeira, eu fui lá, economizei também. Mas e aí eu sentei 10 minutos na sala e estava falando sobre, eu coloquei num canal lá na televisão, tão difícil sentar, mas sentei ali, coloquei num canal, estava falando de família, rapidinho, falando negócio da família. E aí eles estavam falando dessa questão da comunicação. E talvez eu até anotei, lá na hora anotei para trazer uma palavra dos inimigos da família. E um deles são os smartphones, os celulares. Aí ele estava mostrando a comunicação de uma casa. A mulher na cozinha, o marido no quarto, e a mulher chamando ele para comer. Amor, vem comer. Aí ele falou, já estou indo. Tudo via WhatsApp. Queridos, talvez você fale, pastor, mas esse é o tempo, é a modernidade, os dias são esses. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos: a comunicação, ela precisa ser restaurada dentro da família. Você precisa parar para sentar com a sua esposa, para conversar. Não sei se você faz isso, mas graças a Deus, um dos segredos do sucesso do meu casamento é a comunicação. Graças a Deus, eu e a pastora Luciana, nós temos o hábito de conversarmos todos os dias. A companhia de um bom café, ela gosta muito de café, eu também. Então nós sentamos na mesa para tomar um café, às vezes 10 minutos, mas isso faz uma diferença, querido, isso faz uma diferença. E ali nós conversamos, batemos papo, planejamos, falamos da agenda do outro dia, falamos da agenda da semana, porque uma das coisas que tem causado confusão dentro do casamento é falta de rotina. Por exemplo, imagina que eu venho para esse culto, a Lu não está, daí ficou em casa, veio no culto da manhã e está me esperando lá para tomar um café. Aí simplesmente o irmão chega, vamos comer uma pizza? Vamos, e eu vou. E a mulher está lá esperando, dá 10 horas, 11 horas, meia-noite, ela liga, aí, onde você está? Estou comendo uma pizza com o irmão, fazendo evangelismo, aconselhando, estou não sei o que, estou isso. Está tudo errado, porque tem que ter comunicação, tem que ter conversa. Queridos, a comunicação é muito importante. Agora, o mais interessante de tudo, queridos, é que quando falta comunicação, entra um ponto muito importante, e não só entre esposa e esposo, mas essa comunicação precisa ser com os filhos, precisa ter conversa, precisa ter diálogo. O pai precisa parar para ouvir os filhos, a opinião, o que eles acham, o que eles pensam. Aí quando não há comunicação, entra o que está escrito em Hebreus 13:4, a parte A, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Quando não há comunicação, entra a desonra. A desonra, queridos, isso é muito sério. A mulher desonra o marido desonra os filhos, e aquele espírito de desonra dentro de casa. Os filhos não honram mais os pais, não submetem os pais, não ouvem os pais, porque tem instaurado dentro da casa, dentro da família, a desonra, não honram mais. E eu vou dizer uma coisa para você: mais do que honrar os pais ou o cônjuge com presentes, nós precisamos honrar com atitude. Não adianta nada eu dar um carro para minha esposa, mas se eu desonro ela, isso não adianta, queridos. E para concluir aqui, eu quero chamar já o pessoal do louvor. Efésios 5, 26 e 28. Diz assim: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar
da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Queridos, veja uma coisa, quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava fazendo uma convocação, não, ele estava dando um puxãozinho de orelha nos sacerdotes, nos maridos, nos homens. Talvez você que já é casado, você já é o sacerdote da sua casa, mas você que é solteiro vai ser um dia, e isso tem que ficar claro para você. Aprender a santificar a sua casa, a santificar a esposa, a santificar os filhos, a santificar a família pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Infelizmente, queridos, tem muitos maridos, eu não estou dizendo que isso está errado, muito mais preocupado com a estética da esposa, se ela fez o cabelo, se ela fez a chapinha, se ela pintou a unha, se ela está com uma boa roupa. Isso não estou dizendo que está errado, veja, é muito importante, mas tem muita gente valorizando mais isso do que valorizando a espiritualidade da esposa, o coração, o interno. Como é que está o emocional da sua esposa, querido? Como é que está o emocional dos seus filhos? Não adianta nós falarmos, olha amor, você precisa ficar com a escova, com roupa bonita e tal, isso tudo é importante, queridos, mas e dentro dela, como está? Ela está bem? Você dá o amor devido, você valoriza, você ama, os seus filhos, como é que eles estão emocionalmente? Tem maridos, sacerdotes não cumprindo a sua parte. E Provérbios 12:4, queridos, aqui a Bíblia fala com as mulheres, e a Bíblia é muito séria nessa parte. Provérbios 12:4, eu acho que eu não coloquei no slide, mas está aí. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Não é coroa, não fala que sua mulher é coroa, ela vai se sentir ofendida, falar não sou coroa, coisa nenhuma. Mas a Bíblia diz, a mulher exemplar é a coroa, é o brilho, é aquilo que realmente pensa num rei, o que determina, ali o que demonstra a autoridade do rei, é a coroa que está nele, brilhando, ali demonstra a autoridade desse rei. Assim é na sua vida. Esposa, a Bíblia diz que você, sendo exemplo, você é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Misericórdia, câncer nos ossos. A mulher que traz vergonha, como a mulher traz vergonha para o homem? Eu não sei se você já foi em algum evento, aonde, por exemplo, não, só estava o homem, aí você vai perguntar, cadê sua esposa? Não, ela não veio. Cadê sua esposa? Não, ela não está. Cadê sua esposa? Não, ela não sei o quê. Cadê sua esposa? Porque ele tem vergonha, porque se ele trouxer, imagina que ele vai trazer a mulher para o evento, e a mulher vai gritar com ele, vai gritar com os filhos, vai puxar os filhos pela mão, vai puxar pelo cabelo, vai ficar com vergonha. Então eu não vou levar minha esposa para lá, eu não quero andar com mulher que me faz passar vergonha. As roupas que as mulheres usam, precisam perguntar para os maridos, essa roupa te traz vergonha, meu amor? Porque as mulheres devem se vestir para o marido, para o esposo. E eu não estou dizendo, queridos, porque muitas vezes nós pensamos só na roupa decote, não sei o que, não, eu estou dizendo até numa roupa legal. Mas se essa roupa não agrada seu marido, você não deve usar, porque ele vai ficar com vergonha. Agora, se é uma vergonha, o que a Bíblia diz? Que é uma
um câncer. A mulher que vergonha o marido, que traz vergonha para o marido, é um câncer para os ossos. Eu quero te desafiar, marido, eu quero desafiar você, esposa, a entrar nesse padrão. Eu vejo os solteiros, é impressionante como os meninos e as meninas, quando estão no ápice da idade, o calor das emoções, é um desespero para pegar na mão. Às vezes, se ele conseguir pegar na unha da menina, o sonho é pegar na unha, já ficaria feliz se eu conseguisse pegar na unha. Deixa crescer a unha só para eu pegar na unha assim sua, eu já vou ficar feliz. Eu vejo, queridos, hoje tantos casamentos, o marido pode pegar na mão, no braço, pode entrar com a mulher no colo aqui, de cavalinho, e não faz isso. Entra um por um corredor, outro por outro, e os filhos pelo meio. Ridículo, misericórdia isso. Queridos, bom, eu não vou falar sobre romantismo hoje, porque não dá tempo, não é esse o assunto, mas eu quero trazer uma palavra aqui, cenas do próximo capítulo, romantismo no casamento. Queridos, por que você casado não pega mais na mão da sua esposa? Ah, pastor, não dá, não tem. Pelo amor de Deus, aproveita para pegar na mão. Os meninos solteiros estão desesperados para pegar na unha, e não pode. Nós precisamos levar isso muito a sério. Agora, queridos, para concluir, qual a consequência maior de edificar uma casa na areia ou na rocha? Eu creio, como eu e como vocês, nós muitas vezes já estamos com as nossas vidas praticamente definidas. O que nós queremos é que os nossos filhos se deem bem, que a nossa próxima geração possa proclamar aquilo que nós vivemos. Mas tem uma frase que fala assim: o que uma geração tolera, a outra abraçará. John Wesley fala isso. Se você realmente vive um casamento fora de padrão, acerta isso, querido, para os seus filhos não experimentarem, para você, mãe, não criar uma insubmissãozinha lá dentro da sua casa, perdão, uma insubmissazinha na sua casa. A minha filha está aqui. Quando você for no altar, colocar sua filha para casar com alguém, ou seu filho, você não vai apenas entregar uma insubmissa, um menino que não ama, não, você vai entregar alguém que ama. Amém, queridos? Tem uma estatística, porque o nosso casamento vai impactar o casamento dos nossos filhos, dos jovens, das pessoas que estão, e assim sucessivamente. Nós temos hoje uma decisão a tomar. Se nós edificarmos a nossa casa na rocha, nós quebramos um ciclo de maldição. Mas se nós insistirmos em edificar nossa casa na areia, infelizmente, nós estamos decretando uma derrota para a geração futura. Existe uma estatística onde em cada 10 casos, pelo menos 8 dizem: eu não tenho os meus pais como modelo de família. Querido, isso é muito triste. Deus quer, querido, que você seja uma bênção, que você seja usado, que você seja um referencial nos dias de hoje. Talvez aqui tenha pessoas que são viúvos, talvez pessoas que um dia casaram, se separaram, não sei, solteiros, casados, talvez algumas pessoas em processo de separação. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus preparou a família para expressar o amor dele. Deus preparou o casamento para expressar o amor dele. Tem uma frase
Deixa eu só pegar essa frase para a gente concluir. Muito legal essa frase, que fala o seguinte: olha que frase legal. Eu até postei essa frase à tarde. Nenhuma família será completa enquanto Cristo não for membro dela. Robert J. Donnelly. Nenhuma família será completa enquanto Cristo não for membro dela. Querido, convide Jesus para fazer parte da sua família, e você vai desfrutar os melhores anos da sua vida, em nome de Jesus, amém? Quantos querem isso para suas vidas? Por favor, querido, fique em pé, feche os seus olhos. Se você está com a sua esposa aí, com os seus filhos, abraça, pega na mão, aperta, fala: querida, querido, eu quero edificar nossa casa na rocha. Se esses anos todos eu edifiquei errado, eu quero edificar na rocha. Faça isso agora, em nome de Jesus. Meu Senhor, a fome, o amor, a chama desperta em mim, meu Senhor. A sede, o amor, a busca, Espírito vem me despertar e faz reacender meu primeiro amor. Sopra em minha alma e faz surgir um transbordar. Aleluia. Jesus, eu quero nessa noite declarar a tua bênção sobre cada uma das famílias que estão aqui representadas. Eu quero declarar o teu amor sobre os casamentos. Senhor, que cada marido que está aqui possa compreender, ter revelação do que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Senhor, que cada esposa que estão aqui possam ter revelação do que é se submeter, assim como a igreja se submete a Cristo. Senhor, que essa revelação venha sobre a família, venha sobre os filhos, Senhor, venha sobre a casa, Pai. Senhor, eu profetizo, Senhor, tudo aquilo que nós temos vivido como família, tudo aquilo que nós temos vivido como casa, como casamento, Pai, tudo aquilo que eu tenho desfrutado, que eu sei que é a tua graça, é o teu favor na minha vida, eu sei disso, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho vivido, Senhor, eu transfiro agora pela vida dos teus filhos e declaro, Senhor, que eles experimentem todos os dias uma vida abundante, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de terminar, eu sinto de fazer isso aqui. Você que está aqui, querido, com a sua esposa ou com seu esposo, ou você que está sozinho, de repente sua esposa não veio, seu esposo não veio, mas você ainda não entregou tua vida para Jesus. Se você não entregou a tua vida para Jesus, está aqui nessa noite, eu quero te encorajar, eu quero te desafiar. Um dos primeiros passos para edificar a casa na rocha começa pela entrega do nosso coração, começa pela consagração da nossa família. Então eu quero desafiar você, querido, a levantar uma das suas mãos dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você está aqui nessa noite, levanta a sua mão bem alta: eu quero fazer parte disso.
eu quero, levanta bem alto, querido. Talvez tenham pessoas aqui querendo se reconciliar com Cristo. Veja, não é para mim que você está levantando as mãos, mas é para o Senhor. Se você também está afastado, se converteu, desistiu, ficou no meio do caminho, sua casa, sua família, seu casamento está um caos, levanta bem a sua mão bem alto também, querido, dizendo: eu quero mudar a minha família, eu quero mudar a minha casa, em nome de Jesus. Você que levantou as mãos, eu vou pedir para você sair rapidamente do teu lugar, vir aqui para frente, nós queremos orar com você. Faça isso agora, sai do teu lugar, ajuda essa pessoa a vir na frente aqui, querido, para nós orarmos, para nós expressarmos aqui